E vem conferir qual é o top 5 piores animes da temporada de abril de 2025. Já que eu lancei ontem um vídeo aqui no canal colocando quais são o meu top 5 melhores animes da temporada de abril de 2025, agora chegou a vez de falar dos piores. Mas antes de começar a lista, eu gosto de fazer sempre alguns destaques, eu vou fazer aqui. O primeiro é sempre bom destacar que essa lista é pessoal. Então, obviamente, são os animes que eu assisti. Não consegui, obviamente, ver a temporada como um todo, afinal são mais de 30 animes na temporada, então não teria nem condições de eu ver tudo isso. Então, essa lista ainda tem alguns animes como o quinto lugar, que eu nem acho ele tão ruim, eu só acho que ele tá abaixo da média em comparação aos outros que eu assisti. E outra coisa, seria legal se você colocasse a sua lista pessoal aqui, para mim poder saber qual é a sua opinião. E é bom sempre também falar que todos os animes que estão nessa lista têm crítica aqui no canal. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista fica a segunda temporada de Sentai de Ashikaku. É um anime que eu gostei muito da primeira temporada. Eu gostei muito do conceito, porque como eu falei na época da crítica, eu acho muito interessante como os animes hoje em dia estão indo muito para esse lado de fazer paródias envolvendo Power Rangers, Kamen Riders, os famosos Super Sentai. E quando você pensa como os Tokusatsu, na verdade, e quando você pensa como um todo, eu gosto muito de muitos animes que fazem comédia com isso. E esse anime, o Go Go Loser Ranger, ele é um anime que tem uma primeira temporada muito boa, com ideias muito interessantes, com conceitos que funcionam muito bem e que me deixaram empolgado para uma segunda temporada. Quando eu cheguei nessa segunda temporada, eu achei que ela poderia ter, primeiro, ela poderia ter uma história que fluísse melhor. Porque parece que a primeira temporada ela é uma grande apresentação desse mundo, acabando com o Ranger. Então eu imaginei, cada temporada vai ter um Ranger específico. E pra mim essa temporada ela é muito mais enrolada. Ela é uma temporada que funciona muito pior nos desafios que o personagem principal tem. As discussões pouco evoluem, e olha que eles tentam. O universo tenta ser expandido, mas ele também não consegue. E eu não sou o maior fã do final da temporada. Essa temporada, de modo geral, parece uma temporada de transição. O que isso quer dizer? Ela parece aquela temporada onde as coisas vão ser mais apresentadas do que concluídas. Então quando você vê esse arco que foi apresentado, você vê que teve uma evolução no poder, algumas discussões foram um pouco mais desenvolvidas, sim, mas como um todo, você consegue perceber visivelmente que a segunda temporada de Go Go Loser Rangers tem uma missão mais de apresentar elementos para o futuro. Os principais vilões da série, as principais discussões que a série vai ter agora, os principais personagens da série até agora e discutir quem são os Rangers dentro desse universo. Essa é a ideia da segunda temporada, que pra mim são todas as ideias boas, mas a forma como eles são trabalhados e desenvolvidos acaba não funcionando muito bem. Como eu falei, dos animes que eu assisti, esse anime ele acabou entrando no top 5. De modo geral, eu nem acho um anime ruim, a segunda temporada. Eu achei ela só mediana. Comparado com os que eu assisti, ele acaba sendo o mais fraco, um dos mais fracos. Mas ele não é tão ruim assim. Ele só é um dos piores em comparação aos outros. Mas como eu falei, eu ainda acho que esse anime pode melhorar muito. Porque a estética é interessante, a animação é mediana, os personagens são interessantes. Só que eu acho que ainda falta algo. E esse algo fez esse anime estar aqui. E em quarto lugar dessa lista fica o anime The Shiunji Family Children. Anime esse que conta a história de uma família que sempre viveu muito bem, até que um dia o pai da família chega com uma grande revelação. Eles não são irmãos de sangue, eles são irmãos adotivos. E a partir daí começa o desenvolvimento do anime. Esse anime, ele tem um conceito muito estranho, que seria as meninas, porque existem 2 irmãos e existem umas 6 meninas como irmãs. Quando você pensa nisso, você já sabe pra onde esse anime vai. Elas são irmãs que vão dar em cima do irmão. É um anime que ele tem bons episódios. Isso é inegável. Tem alguns episódios, algumas discussões ali, pinceladas que funcionam bem. Mas, de modo geral, quando você pensa num contexto geral, até os bons episódios são estragados aqui. Porque existe um episódio, por exemplo, que uma das irmãs, ela acaba tendo que ela joga tênis. E é um episódio muito legal, como você vê a luta dela para poder batalhar mesmo com as lesões.
Ou tem o episódio da irmã, que é um pouco mais tímida, e ela acaba perdendo isso. Quando você pensa nos episódios individualmente, você consegue encontrar elementos interessantes dentro da obra que você fala, pô, isso não é tão ruim, isso é interessante, esse discurso é legal. Mas quando você pensa no contexto geral, que é, eles são irmãos, e o anime está levando num caminho de cada irmã se apaixonar pelo irmão e se tornar praticamente um harém de família, aí fica tudo bizarro. Se eles usassem essa mesma ideia, só que o conceito fosse eles cada vez mais se tornando família, esse anime seria um bom anime para se assistir. Imagina que, em vez de se apaixonarem por ele, fosse uma ideia de a gente está cada vez mais forte como família. Não importa se a gente tem o sangue, família é quem cria e não quem faz. Se você coloca esse conceito dentro desse anime e vai discutindo e mostrando como eles estão se fortalecendo como família depois da descoberta que eles tiveram, o anime iria ser bom, com boas discussões, com momentos dramáticos que eu tenho certeza que iriam funcionar muito bem, com momentos que seriam emocionantes, mas tudo isso se perde quando você sabe que é um anime que leva para o caminho do harém. O que isso quer dizer? É um grupo, é um cara no meio de 6 irmãs que todo mundo da escola deles acham que são as mais lindas do mundo e todas vão se apaixonar por ele. Isso, quando coloca como irmã, acaba estragando a maioria dos episódios. Elas brigam por causa dele, eles discutem por causa dele, elas acabam tendo... Elas fossem até mais novas, se ele fosse um irmão mais velho, as mais novas, teria aquele amor de muito novo, que elas não entendem o que é, até se aceitaria um pouquinho mais. Como é feito aqui, não tem como aceitar. E por isso que esse anime vai cair de qualidade, porque todas as partes boas do episódio, elas vão sendo destruídas, minadas, explodidas com o conceito inicial da obra, que acaba estragando até os bons momentos e as boas mensagens que esse anime consegue apresentar. E por que ele fica em quarto lugar da lista? Porque como animação, é uma animação mediana. É uma animação que a maioria desses animes que são mais um romance escolar acabam usando. Já falei, romances escolares acabam recebendo menos orçamento para poder ter a sua obra feita. A partir daí, a animação acaba sendo um pouco pior do que os outros. Só que a animação para esse tipo de anime tá ok, tá funcional. Quando você pensa até esteticamente, ela funciona. As personagens têm traços marcantes que são interessantes. Só que a história, a mensagem e os personagens acabam estragando a obra e colocando ele aqui em quarto lugar. E em terceiro lugar dessa lista fica o anime Ken a Boy Girl Friendship Survive. E esse era aquele anime que eu esperava o romance interessante da temporada. Não que eu tivesse uma grande expectativa, mas quando você vê o pôster, o trailer, e eu sou um cara que gosta muito de conteúdo de romance, seja anime, seja filmes ou até mangás, séries, eu achei que poderia ser aquele clichê que eu estava precisando nesse momento para poder passar o tempo. Que seria assim: eles são amigos de infância, eles são amigos na verdade há alguns anos do colégio, e aparece uma menina nova. O personagem principal acaba se apaixonando por essa menina nova. Só que a menina que fala que é a melhor amiga dele, acaba se apaixonando por ele e começa a discussão entre eles vão acabar com a amizade para se tornar namorados. Bom, poderia ser um romance clichê que iria funcionar perfeitamente bem aqui, trabalhando os 3 personagens como um triângulo amoroso ou mais do que isso, mostrando como algumas amizades podem ser mais do que amizade. Quando você acaba perdendo o que você gosta, você acaba sentindo cada vez mais falta. E eles até tentam trabalhar esse conceito, mas o grande problema aqui que fez esse anime virar insuportável pra mim são os personagens, principalmente a personagem principal. Porque é o que eu sempre falo, eu falei inclusive no tópico passado, é bom destacar aqui. Se você não gosta dos personagens, se você não se interessa por eles, se você não se preocupa por eles, por que você vai torcer por eles? Isso não vai acontecer. E é isso que acontece aqui. Eu não gostava do casal, eu não gostava dos personagens, não gostava do desenvolvimento deles. Então a partir daí, pra que eu vou querer consumir um anime onde eles não vai te entregar nada além disso? E foi isso que aconteceu aqui. É um anime que você consegue perceber visivelmente que os personagens, de modo geral, não são carismáticos, não são envolventes e não tem uma boa química. O casal não tem boa química. Você não consegue torcer por ninguém que é apresentado aqui, se tornando um grande problema da obra. Isso sem contar que a personagem principal aqui, ela é muito egoísta. As formas como elas são trabalhadas e desenvolvidas não são aquela ideia de ela é só uma menina mimada, ela é só uma menina que não sabe falar sobre seus sentimentos. Não, ela é egoísta ao ponto de prejudicar a vida dos outros personagens à sua volta. Então, por que eu vou torcer pra uma personagem dessa? Não, é uma personagem que cada episódio que passava você ficava mais bravo. E você ficava mais bravo porque você sabe que o casal principal vai terminar os dois.
Porque esse é o caminho que o anime vai. Mas quando você pensa como um todo, é um anime que a história não funciona. E eu repito, a parte técnica é completamente mediana, até abaixo. Não acho que é uma grande animação, não acho que tem uma grande trilha sonora, não acho que tem um grande design de personagem, não acho que tem um grande design de mundo. Acho que em quase tudo isso o anime acaba falhando bastante. E com personagens pouco cativantes, o que você sobrou? Praticamente nada. E em segundo lugar dessa lista fica o anime de Devil May Cry, anime esse que veio pela Netflix, criou uma grande empolgação. Muita gente esperava que fosse finalmente o Dante ganhando uma boa adaptação, afinal ele tinha um anime do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que as pessoas não gostam, apesar de esteticamente ter uma nostalgia para muitas pessoas, e esperava que agora a versão da Netflix poderia trazer finalmente esse personagem para as telas. E sim, o anime tem seus momentos. Tem um episódio ou outro específico que você consegue tirar muita coisa boa em relação à parte estética, à parte de animação. O primeiro episódio ele começa muito bem, mas quando você pensa em Devil May Cry de modo geral, eu acho que fica muito mais os pontos negativos do que os positivos. Porque os pontos positivos são muito poucos. Você vai lembrar do episódio que envolve a Alice no País das Maravilhas, que é uma metáfora muito legal, a animação funciona bem. Você vai lembrar do começo, de alguns momentos que o Dante fazia piada, mas o anime não são momentos, eles são a história como um todo. Eu acho que é aí que dá o grande problema de Devil May Cry. Os personagens são interessantes, tanto os personagens femininas como masculinos. Eles são interessantes dentro dos jogos. Aqui eles não funcionam bem. Nem o Dante, em alguns pontos, funcionam bem. O anime destrói tantos personagens que chega um ponto que as graças do Dante não tem mais graça. E eu acho que o problema desse anime são pessoas que jogaram o jogo e que pensaram, eu posso fazer melhor. Mudaram algumas perspectivas, mudaram algumas ideias, mudaram alguns conceitos, e como a adaptação não funcionou muito bem. Devil May Cry não funciona como adaptação nem como anime. Como adaptação, ele acaba mudando muitos conceitos que a obra acaba apresentando, e isso acaba também estragando muito dos personagens dentro da obra. Mas se você tirar o jogo à parte e pensar no anime em todo, que é o intuito desse vídeo, você vai ver que ele também não funciona como anime. Porque apesar de alguns momentos da estética funcionar bem, alguns momentos da animação de ação funcionar bem, de modo geral, é uma animação bem americanizada, eu diria. Quando eu vejo Devil May Cry, eu não imagino um anime, eu imagino uma animação americana, e não o que eu queria que fosse. É o que visivelmente passa pra mim. E isso não é um problema, mas tem uma estética que não passa o que um anime pode ter. Quando eu penso num anime e eu vejo que vai ter uma adaptação para anime, eu fico feliz, porque eu acho que os americanos, quando eles fazem animação, eles passam muito uma impressão de que tudo é padronizado. Tudo serve de uma certa estética que me incomoda. Os animes parece que dão uma liberdade para os animadores brincarem com o que eles quiserem ali. E isso seria ótimo. O problema parece que tem um padrão americano aqui no Devil May Cry que me incomoda muito, esteticamente, como eu falei. Quando eles dão um pouco mais de liberdade, você vê os animadores brilharem, mas em grandes momentos específicos. Então, esse é o primeiro problema. Esteticamente, é um anime que, pra mim, não me impressiona tanto como eu esperava, sem contar alguns pontos. Só que o principal tem que ser a história e os personagens. A história em si não funciona. A história aqui ela é mal trabalhada, mal desenvolvida, mal construída e mal escrita. Tem um personagem que ele tem uma grande virada ao longo do anime, que é quando tem uma morte envolvendo vários personagens. Esse personagem tem um sacrifício interessante. Só que para esse sacrifício interessante, você tinha que ver o desenvolvimento dele ao longo de toda a temporada para sentir aquilo. A temporada não faz isso. A temporada quer colocar coisas, elementos interessantes que nunca foi bem desenvolvido. A temporada coloca inclusive elementos políticos e mais do que isso, coloca elementos sociais que deveriam ser muito discutidos. Eles simplesmente jogam lá. Esse é aquele anime que se acha mais inteligente do que ele é. Ele é aquele anime que ele pode até ter pontos positivos, mas ele vai te irritando a cada episódio. Vai te irritando a ponto de ver o Dante em tela e se incomodar. Ver o Dante em tela e pensar, por favor, sai de tela que você tá ficando um personagem chato. E é isso que acontece aqui. Devil May Cry é um anime que pra mim ele não funciona em relação a personagem, porque eu não acho que as histórias são bem trabalhadas e desenvolvidas ao longo da temporada e bem construídas. Não funciona em relação à animação, porque eu acho ela muito padronizada e me incomoda bastante com o caminho que eles seguem. Não funciona em relação à história, porque a história é genérica e tem muitos subplots que não funcionam. Não funciona em relação também ao antagonista. O antagonista aqui é fraquíssimo, com um conceito que não funciona muito bem, sem contar que é uma série que se acha muito mais inteligente do que ela é. E por isso que eu coloco ela em segundo lugar, porque teve um anime que conseguiu ser pior. Mas Devil May Cry, quando você pensa de modo geral, ele falha em quase tudo que ele tenta fazer. E em primeiro lugar dessa lista fica o anime The Beginning After the End. Anime esse que eu tinha uma expectativa depois que eu descobri o sucesso que a obra tem. Eu descobri que as novelas fazem muito sucesso, o mangá faz muito sucesso, e eu pensei, bom,
com todo esse sucesso, alguma coisa boa tem aí. E pode até ser que a novela seja maravilhosa, incrível, funcione perfeitamente bem. Mas não é o caso do anime. O anime, ele em questão de história, ele vai seguir todo o padrão de anime que está seguindo essa ideia quase Isekai, que seria: ele é de um mundo, ele acaba voltando um grande chefão no outro mundo, ele é um cara super poderoso no mundo, acaba reencarnando num outro mundo como um bebê, só que ele mantém as consciências do outro mundo. Já tem uns 4, 5 animes que acabaram aparecendo isso, ainda mais depois do sucesso de Mahou Tensei. Ele fez ter mais animes sobre isso. The Beginning After the End é um anime que o problema dele não são os personagens e não é a história. Como eu já falei, os personagens são os mais clichês possíveis. Você não vai olhar e pensar, nossa, que personagem diferente. Eles até são interessantes, dá pra acompanhar a história deles. E a história é a mesma coisa, a história não é ruim, o conceito da história. A ideia de ele é um menino de outro mundo, que ele era um grande general, agora é um bebê e ele pensa, agora ele tem que evoluir já sabendo para qual caminho ele vai, não é ruim. O problema é todo o resto. E por isso que eu acho que a novela faz tanto sucesso e o anime não é bom. Porque em 12 episódios as coisas acontecem muito rápido. A forma como as coisas vão acontecendo em The Beginning After the End é até uma surpresa, porque ele só ser um bebê, ele não ser o escolhido desse mundo. Porque ele aparece como um bebê. Depois disso ele já cai com o dragão, ele já cai no mundo dos elfos, ele já cai na escola, ele já acaba aprendendo a magia. Isso em 12 episódios. Em qual momento de The Beginning After the End você parou, respirou, conheceu desse mundo e conheceu desse universo? Não, é tudo corrido, é tudo atropelado, é mal desenvolvido, é mal apresentado, é mal feito. Esse é o problema de The Beginning After the End. Porque já tem uma história que já é genérica. Já tem personagens que são completamente genéricos. Você já viu em várias histórias diferentes, ainda mais nos animes recentemente. Então o que você vai ter que entregar de diferente? Personagens interessantes, tem que entregar um mundo interessante, uma parte de universo rico e uma boa animação. Afinal é um anime de ação. A parte do universo rico você não vai encontrar aqui. Porque é um universo que ele é tão acelerado que você perde isso. Olha, um dragão ancestral, que interessante. Você não vai saber nada desse dragão. Ele vai aparecer, vai te dar um poder e sai pro próximo lugar. Olha o mundo dos elfos. Tem todo um conceito interessante do mundo dos elfos, que mostra como eles odeiam os humanos por uma história passada. A magia vai aprender. Não, você não vai ver isso. Ele simplesmente vai apresentar, vai explorar nada e vai te jogar pro próximo caminho, que é ele voltar mais velho. Sem contar esse fator. Tem muito time skip pra uma temporada de 12 episódios. Time skip, ele funciona quando você conhece os personagens, se interessa pelos personagens, se interessa pela história deles, então você pode desenvolver ele fora de tela. Se eu não conheço os personagens, se eu não conheço a história deles, você desenvolver eles fora de tela é um grande problema. Porque eu não tô vendo ele ter essa jornada de evolução. E isso acontece aqui. No episódio tal, o protagonista fala: vou treinar com um elfo. Corta a cena, ele já treinou com o elfo, já passou 6 meses. Ele fala: vou explorar minha primeira dungeon. Legal. Corta a cena, já passou 5 anos, 6 anos. Você fala: calma, o que está acontecendo? Esse é o problema de histórias que não sabem ser escritas. Quando você pensa em grandes animes que tem time skip, eu posso falar de vários: Dragon Ball, One Piece, Naruto, entre todos, Attack on Titan, todos têm time skip. Quando você fala dessas obras, elas são obras que o time skip acontece quando você já viu grande momento da jornada. Já sabe quem são os personagens, já sabe pelo que ele passou. Então o time skip ele vem no momento onde você consegue já torcer por ele e saber como ele evoluiu. Se esses time skip fossem feitos no primeiro arco, você ia falar: não faz sentido nenhum. Eu nem sei quem é esse personagem para me importar com isso. The Beginning After the End faz exatamente isso. Faz um time skip no momento mais errado possível e várias vezes. Com isso, um universo que poderia ser rico, que poderia ser interessante, que usa conceitos de mundo fantástico que eu gosto, acabou me decepcionando mais do que eu gostaria. Sem contar a parte técnica, porque a animação é horrível. Essa é aquela animação estática, que parece que eles não tinham orçamento para fazer nada. Além de o universo ser pobre como um todo, quando você vê a animação, o fundo parece que não tem vida, o chão parece artificial, eles ainda usam um 3D bizarro num anime que não tinha orçamento e que fica horrível em tela. A ação, como eu falei, que era para ser um dos pontos principais do anime, também não funciona. Porque a animação que eles colocam aqui acaba sendo simplesmente uma animação que é feia de se ver. Porque eles usam quadros repetidos, onde a movimentação parece parada. Sabe aqueles jogos de escolha que você acaba fazendo quando você joga e só aparece o personagem estático e legenda embaixo?
The Beginning After the End estava quase nesse nível, e por isso que ele merece segundo lugar nessa lista, porque ele não funciona em quase nada que ele faz. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, qual é o seu top 5 piores animes de abril? Qual você menos gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.